Oiê, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Natália, sou concursada e nesse canal eu te ensino português para concurso. E hoje, a pedido de um inscrito, eu vou trazer questões do Instituto Consulplan para a gente resolver. Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão é uma questão do ano de 2025, questão recente, do Instituto Consulplan, Prefeitura de Carangola para psicólogo, ou seja, nível superior. Considerando as prescrições da norma padrão escrita, verifica-se um desvio. Então, presta atenção nessa palavra, ó, desvio. O que significa desvio? Uma coisa incorreta. Então, qual vai ser a frase abaixo que vai estar incorreta de acordo com o quê? Concordância. Então, está te pedindo um desvio de concordância. O que é a concordância? A gente tem concordância verbal e concordância nominal. Aqui, ele não definiu qual concordância é. Ele só falou de concordância. Então, pode ser qualquer uma das duas. Então, a gente vai ter que analisar tanto concordância verbal quanto concordância nominal. Então, vamos lá. Alternativa A. As palavras dele são significativas do quanto é possível enganar. Como que a gente vai analisar a concordância? Vamos começar pela concordância verbal. Qual é a regra básica quando a gente fala de concordância verbal? O verbo tem que concordar com quem? Com o núcleo do sujeito. Então, vamos anotar aqui. Verbo, ele concorda com o núcleo do sujeito, certo? Tendo isso em vista, vamos começar a analisar a oração aqui pelo verbo. Primeira, as palavras dele são significativas do quanto é possível enganar. Então, vamos procurar o verbo. Qual nessa alternativa aqui? Qual é a única palavra que é conjugável? São. Olha só. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, eles são. Então, se são é conjugável, ele é o quê? Um verbo. Então, lembra disso. Quando a gente fala de verbo, a gente fala de palavras conjugáveis. Porque não necessariamente o verbo é aquilo que indica ação. Porque tem verbo que indica sentimento, tem verbo que indica fenômeno da natureza, tem verbo que indica estado. Então, se a gente ficar com aquela coisa na mente, verbo e indicação, a gente tem chance de errar. Portanto, a gente sempre tem que procurar a palavra que é conjugável, porque aí sim é certeza de ser verbo. Ser é um verbo, ele não indica ação, ele indica estado, mas ele é conjugável, então a gente consegue identificar o verbo por isso, ok? E aí, a gente sabe então que é um verbo. E aí que eu acabei de falar, que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, as palavras dele são significativas. Cadê o sujeito? Sujeito, as palavras dele. Núcleo do sujeito, o substantivo. Palavras, ó. Esse aqui é o nosso núcleo do sujeito. Então, palavras no plural. São no plural. Elas são. As palavras são. Então, aqui tá ok. Aqui tá certa a concordância. E aí, quando a gente fala de concordância nominal, o que significa a concordância nominal? É que a gente tem o substantivo, que ele é a classe mais importante do grupo dos nomes. Dentro da classe dos nomes, temos outras classes, que são adjetivos, pronomes, artigos e numerais. O que significa a gente falar de concordância nominal? A gente está dizendo que os adjetivos, artigos, pronomes e numerais todos têm que concordar com quem? Com o substantivo. Então, tudo que está na classe dos nomes, então a gente tem adjetivo, numeral, pronome e artigo, tudo isso tem que concordar com quem? Com o substantivo. Então, olha só, quem são significativas? As palavras, tá vendo? Então, as palavras são significativas. Palavras no plural, significativas, é um adjetivo que está caracterizando palavras. Então, tá ok. Aqui também tá ok. Então, aqui tá certinha a concordância. Vamos para a próxima. Que as fraudes, as mentiras e as violências estejam sujeitos à lei. Então, vamos lá. Começa pelo verbo. Quem é o verbo? Estejam. Que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja, que nós estejamos, que eles estejam. Então, é uma palavra conjugável. Então, a gente tem aqui o verbo. Quem é o sujeito? Que as fraudes, as mentiras e as violências. Então, tudo isso aqui é o nosso sujeito. Então, tá vendo que a gente tem aqui um sujeito composto. Sujeito composto. E o sujeito composto, ele é composto por 3 núcleos. As fraudes é um núcleo,
As mentiras é outro núcleo. E as violências é outro núcleo. E fraudes, mentiras e violências estão no plural e feminino. A fraude, a mentira e a violência. Como que a gente sabe que está no feminino? Porque, ó, são palavras femininas e a gente tem o artigo a acompanhando. E tá vendo que o artigo, ele tá no feminino e no plural? Porque aqui tem plural. Feminino, plural. Ó, plural, feminino, plural. E aqui tá no plural. Então, o artigo tem que concordar com o substantivo a que ele se refere, concordância nominal. Então, até aqui tá tudo certo. O verbo está concordando com o núcleo do sujeito, porque o núcleo do sujeito está no plural. Então, o verbo também tem que estar no plural. E além do núcleo do sujeito estar no plural, a gente tem o sujeito composto, que tem mais do que um núcleo. Então, necessariamente o verbo tem que estar no plural. Agora vamos analisar o próximo. Que as fraudes, as mentiras e as violências estejam sujeitos à lei. Quem que tem que estar sujeito à lei? Sujeito é um adjetivo que está caracterizando quem? As fraudes, as mentiras e as violências. Tá vendo que as fraudes, as mentiras e as violências está no feminino e plural? Então aqui tinha que ser sujeitas. Sujeitas. Então não é ó. Aqui tem que ser a. Por quê? Porque tá tudo no feminino. Então essa aqui a gente já sabe que é a nossa alternativa incorreta, tá? Porque quem tem que estar, porque são as fraudes, as mentiras e as violências que tem que estar sujeitas e não sujeitos, certo? Se tivesse uma palavra aqui nesse sujeito que tivesse no masculino, então, por exemplo, que as fraudes, as mentiras e os enganos, aí seria sujeitos, estejam sujeitos, porque a gente tem uma palavra no masculino. Só que como estão todas no feminino, necessariamente o adjetivo que concorda com o substantivo também tem que estar no feminino, entendido? E vamos para a próxima aqui. O alcance de uma notícia, tipo assim, a gente já sabe que a resposta certa é a B, que na verdade é a que está incorreta, mas que vai ser a nossa resposta. Mas a gente vai analisar as outras, só para a gente ir praticando essa questão aí da concordância e também da sintaxe. Por quê? Porque aqui a gente já está aprendendo vários assuntos. A gente já está aprendendo sintaxe, já está aprendendo classes de palavras e já está aprendendo concordância. Então é muito importante a gente pegar a questão e esmiuçar cada alternativa da questão para a gente conseguir cada vez se aprofundar mais nos assuntos, tá bom? E vamos lá, então. O alcance de uma notícia correspondia a quem tinha acesso a esses meios. Procurar verbo. Verbo. Correspondia. Eu correspondia. Tu correspondias. Ele correspondia. Então, tá vendo que é conjugável? Então, a gente tem um verbo aqui, certo? Quem correspondia? O alcance de uma notícia. Então, tudo isso aqui é o nosso sujeito. Mas quem é o núcleo do sujeito? A palavra mais importante dentro do sujeito? O alcance. Então, alcance é o nosso núcleo do sujeito, que é o termo que o verbo tem que concordar. Núcleo do sujeito está no singular, o alcance. Então, o verbo tem que estar no quê? No singular. Correspondia a. Até aí, tudo certo. A quem tinha acesso. Olha só, outro verbo. Tinha. Tinha também é verbo. Eu tenho, tu tens, ele tem. Outro verbo aqui. Então, aqui a gente está diante de um período composto, onde a gente tem duas orações. O alcance de uma notícia correspondia é uma oração, é a oração principal, e a quem tinha acesso, então essa parte toda aqui, ó, a quem tinha acesso a esses meios, é a nossa oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, tá? Mas isso a gente pode aprender mais pra frente, em outras questões, mas é isso basicamente que você tem que saber. Só que isso não vem ao caso nessa questão, porque essa questão tá pedindo o quê? Pra gente falar sobre concordância. Então, quem tinha acesso a esses meios? Tinha. Quem é o sujeito? Quem? A quem. Então, o a é a preposição e quem é o sujeito? Quem está no singular. Então, tinha também tem que estar no singular, certo? E quem tinha acesso? Acesso é um substantivo. Então, não tem que concordar com nada, tá? A esses meios. Então, aqui nada precisa mais concordar, certo? Então, essa aqui está correta também. E vamos para a última. A linha editorial desses instrumentos de comunicação nem sempre mostra. Cadê o verbo? Verbo mostrar. Eu mostro, tu mostras, ele mostra. Então, quem mostra? A linha editorial desses instrumentos de comunicação. Então, isso tudo é o nosso sujeito.
Só que dentro do sujeito, ó, você vai falar, nossa, mas o sujeito é gigante, tem que ser, isso aí é sujeito composto, porque é o tamanho do sujeito. Aí que muita gente se engana. Sujeito composto é aquele que tem dois núcleos. O que é núcleo? O núcleo necessariamente tem que ser um substantivo ou um pronome. Isso é núcleo. E outra observação: núcleo do sujeito nunca vem preposicionado. Ou seja, se tiver uma preposição antes da palavra, ela pode ser tudo, menos núcleo do sujeito. Então vamos analisar aqui, olha só. A linha editorial desse instrumento de comunicação. Linha é um substantivo. Editorial, instrumentos, substantivo. Comunicação, substantivo. Editorial é adjetivo. Aí você vai falar, tá, então eu tenho 3 substantivos. Então eu tenho período composto, porque eu tenho o substantivo linha, o substantivo instrumentos e o substantivo comunicação. Tá, só que o que eu acabei de falar? Núcleo do sujeito nunca pode vir com preposição. Olha só, linha editorial, preposição de, que é de mais esses. Preposição de, certo? Então, aqui não é núcleo do sujeito. Aqui também não é núcleo do sujeito porque está preposicionado. Então, o que restou para ser o núcleo do sujeito? Linha. Então, linha é o nosso núcleo do sujeito, certo? Editorial é uma característica do sujeito. Desses instrumentos de comunicação também é uma característica. E dentro da sintaxe, quando a gente tem alguma coisa que está caracterizando ou especificando o núcleo do sujeito, a gente chama de adjunto adnominal. Então, esse editorial, aqui, ó, esse editorial é um adjunto adnominal na sintaxe, e esse desses instrumentos de comunicação também é um adjunto adnominal dentro da sintaxe. Logo, a gente tem um núcleo só, e esse núcleo está no singular. Logo, o verbo tem que estar também no singular. Então, essa aqui está corretíssima, ok? Então, a alternativa correta, alternativa B. Na verdade, é incorreta, né? A que está errada, a concordância, mas que é a alternativa que a banca cobrou, que está no gabarito da banca, certo? Vamos, então, para a próxima questão. É uma questão de 2025, do Instituto Consulplan, CRP3, assistente organizacional, assistente de contas a pagar. Sobre o excerto, os primeiros socorros psicológicos são importantes, pois uma intervenção simples e imediata pode resolver a crise emocional no ambiente de trabalho. Analise as afirmativas a seguir. Primeiro, há 2 orações, portanto, o período é composto. Vamos analisar então, olha só. O que define, o que caracteriza uma oração? A presença do verbo. Então, se tem um verbo, é uma oração. E aí, nesse caso, vamos ver os verbos. Ó. Os primeiros socorros são conjugável. Então, a gente tem um verbo aqui, verbo. Importantes, pois uma intervenção simples e imediata pode resolver. Ó, 2 verbos. Verbo poder, eu posso, tu podes, ele pode. E verbo resolver, eu resolvo, tu resolves, ele resolve. Quando a gente tem 2 verbos aqui, com o sentido de um, a gente tem uma locução verbal, que não deixa de ser um verbo, porque ela tem sentido de verbo. Então, aqui a gente tem o quê? 2 verbos. Verbo ser e verbo... E a locução verbal pode resolver, certo? Se temos 2 verbos, temos 2 orações. Portanto, o período é composto. Então, essa aqui está corretíssima. Próximo. A conjunção pois tem valor conclusivo. Então, está falando que pois tem valor conclusivo e pode ser substituída por portanto, sem que haja prejuízo de sentido. Então, o que acontece? Vamos analisar. Os primeiros socorros são importantes, pois uma intervenção simples e imediata pode resolver a crise emocional do ambiente de trabalho. Tá vendo que esse pois, ele está explicando por que os primeiros socorros são importantes? Eu chego para você e falo assim, olha, os primeiros socorros são importantes. Aí você chega para mim e fala assim, mas por que são importantes? Aí eu vou falar, pois uma intervenção simples e imediata pode resolver a crise emocional no ambiente de trabalho. Então, tá vendo que eu estou explicando para você por que é importante? Então, se eu estou te explicando, eu tenho uma explicação, não uma conclusão. Então, a gente sabe que a conjunção pois, ela não é conclusiva, ela é explicativa. Certo? Então, essa aqui já está errada, tá? A conjunção, portanto, ela é conclusiva.
Mas o que está errado aqui é porque está falando que pois é conclusivo. Não, pois é explicativo. E agora vamos para a última. A palavra importantes tem função sintática de predicativo do sujeito. Então vamos lá, ó. Os primeiros socorros são importantes. Aqui a gente tem um verbo e esse verbo se chama verbo de ligação. Quando a gente tem verbos com sentido de ser, estar, parecer, permanecer, ou seja, com sentido de estado, a gente chama isso de verbos de ligação. E qual é a função do verbo de ligação? Simplesmente uma: ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É a característica do sujeito. O que é importante? Os primeiros socorros. Tá vendo que importantes? Ele é um adjetivo. E ele está caracterizando quem? Os primeiros socorros psicológicos. Então, aqui tudo, ó, é o meu sujeito. Meu sujeito. E o importante é uma característica do meu sujeito. Então, logo aqui a gente tem um predicativo do sujeito, que está caracterizando o meu sujeito, certo? Então, importantes é predicativo do sujeito, correto. Então, a nossa alternativa correta, a alternativa C. E aí, só para explicar, essa oração, ela é uma oração. Ó, essa primeira oração, os primeiros socorros psicológicos são importantes, ela é a oração principal do nosso período composto. E essa outra parte, pois uma intervenção simples, imediata, pode resolver a crise emocional no ambiente de trabalho, isso tudo é a nossa oração coordenada explicativa, tá? Porque ela está explicando a primeira oração, que é a oração principal, certo? Então é isso, espero que esse conteúdo tenha ficado claro. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado sempre que a gente postar conteúdos tão importantes e tão relevantes como esse. A gente se vê na próxima, até mais!